Olá, meus queridos, nós estamos entrando ao vivo aqui com essa live, ou seja, live entrando ao vivo, para servir de bênção na sua vida. Eu quero já pedir para você já ir compartilhando essa live com seus amigos, para que venha servir de bênção na vida de outras pessoas. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Quem é Jesus? Isso mesmo. Há diversas razões para nós pensarmos em Jesus, porque Jesus é um personagem também histórico. Nenhuma somatória de argumentos pode enfatizar e comprovar a ideia de que Jesus não exista. Sim, Jesus existe e Ele é poderoso. Mas hoje, nessa noite, nós iremos falar um pouco a respeito da pessoa de Jesus. Você acredita em Jesus? Você acredita que Ele morreu pelos seus pecados? Você acredita na pessoa de Jesus Cristo? Você crê em Jesus Cristo? Você acredita naquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário? Então nós estaremos nessa noite, nessa live, transmitindo uma mensagem de Deus para você, falando sobre esse tema tão importante. Quem é Jesus? Se Jesus, ele é um personagem histórico, mas ele também é um personagem que é muito reconhecido entre as religiões. E nós vamos aqui citar algumas passagens bíblicas que falam a respeito da pessoa de Jesus. Bom, Jesus é citado em diversas ocasiões entre os historiadores. Tanto é que todos reconhecem que Jesus ele existiu, até porque Jesus ele transformou o nosso calendário. Veja que nós estamos no ano 2022 depois de Cristo. E também Jesus dividiu a história da humanidade entre antes de Cristo e depois de Cristo. Nós estamos diante de um fato que é inegável. Nós estamos diante de um fato que, seja quais forem os argumentos que alguém tentar negar a existência de Jesus, ninguém jamais irá conseguir comprovar que Jesus não existiu. Pelo menos há uma estimativa de historiadores, pelo menos umas 300 referências de pessoas que citaram a pessoa de Jesus Cristo. Agora, os historiadores famosos que citaram a respeito de Jesus foram, por exemplo, Flávio Joséfo, que citou a respeito da pessoa de Jesus. Então, muitos citaram a respeito da pessoa de Jesus. Só que nós precisamos atentar para o fato de quem é Jesus, biblicamente falando. Porque quando nós pensamos em Deus, eu penso em Deus, você pensa em Deus, e muitas pessoas pelo mundo pensam em Deus. Mas, quando eu penso em Deus, eu penso no Deus que enviou Jesus ao mundo. Eu penso no Deus da Bíblia. Eu acredito no Deus da Bíblia. Eu acredito no Jesus da Bíblia. Então, se você acredita em Deus e acredita no Deus da Bíblia, é razoável que você venha considerar a resposta bíblica para esse fato. Quem é Jesus? Então, vamos pensar naquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Vamos lá? Eu vou fazer uma leitura bíblica agora, que se encontra no livro de João. A Bíblia, no Novo Testamento, existe pelo menos muitos relatos a respeito da pessoa de Jesus, mas são 3 evangelhos, 3 narrativas da vida de Jesus: Mateus, Marcos e Lucas, evangelhos sinóticos. E depois também tem um outro evangelho, que é o evangelho de João, ou seja, no total são 4 evangelhos. Eu vou fazer uma leitura aqui do evangelho segundo escreveu João, e depois eu vou entrar nesse texto aqui que fala a respeito da pessoa de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas falam sobre genealogias, falam essas coisas.
e vão situando o texto historicamente. Agora João ele já inicia falando que Jesus ele sempre existiu. Então vamos ver aqui. Vou fazer uma leitura aqui, você pode ler na sua casa também. João capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele, no caso João, não era a luz, mas ele veio para testemunhar da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina a todos os homens. E João está falando sobre Jesus. Então aquele que é a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, e o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade do homem algum, mas nasceram de Deus. E aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, meus amados, você que está acompanhando essa live, nós estamos nessa temática de hoje, falando a respeito de quem é Jesus. Veja que Jesus não pode ser visto como um personagem qualquer. Tudo bem que muitas pessoas já escreveram livros sobre Jesus, por exemplo, o maior líder que já existiu, ou falando a respeito de Jesus como um profeta, ou como um líder religioso. Tudo bem, mas vamos ver qual é a resposta bíblica a respeito de Jesus. O que a Bíblia fala a respeito de Jesus? Você acredita no Deus da Bíblia? Você acredita em qual Jesus? É o Jesus que a Bíblia menciona? Quando você pensa em Deus, você acredita no Deus da Bíblia? Se você acredita no Deus da Bíblia, é razoável que você venha considerar a resposta bíblica. Então vamos ver aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus? Hoje nós estamos nessa temática. Quem é Jesus? E essa palavra vai servir de bênção para a sua vida. A bênção de Deus chega para o seu lar, para a sua família, através dessa palavra, porque nós estamos falando não de uma pessoa qualquer, não de um simples personagem histórico. Nós estamos aqui nessa noite falando a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Então vamos considerar assim, aquilo que a Bíblia diz em Mateus capítulo 16, versículo 15, que Jesus é o Cristo. Quando Jesus estava ali com os seus discípulos, ele interrogou os seus discípulos a respeito de quem os discípulos pensavam que ele era. Então os discípulos responderam para Jesus: Senhor, as pessoas estão falando por aí que o Senhor é o João Batista que ressuscitou dentre os mortos? Estão dizendo por aí que o Senhor é o profeta? Ou até mesmo Elias? Mas Jesus perguntou para eles: mas vocês que estão comigo, vocês que estão caminhando comigo, quem que vocês pensam que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, levantando a palavra, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então essa resposta, ela soa muito forte para nós e também para aquela época, para os judeus, porque o Cristo era esperado pelos judeus. O Cristo é o Messias. A palavra Cristo é o ungido, o Messias prometido, é aquele que Deus já estava prometendo já há muitos anos por intermédio dos profetas, alguém que viria libertar o povo de Israel.
Eles achavam que era um personagem que seria uma figura militar, um personagem político. Mas Jesus veio fazer algo muito mais importante, algo mais precioso do que libertar as pessoas de um jugo político. Jesus veio para libertar o ser humano do poder do pecado, não da influência. Enquanto nós estivermos aqui nessa matéria, nessa carne, nós seremos influenciados pelo pecado. Porém, Jesus veio neste mundo para nos libertar do poder do pecado, algo que nenhum ser humano, nenhum político, nenhuma figura militar poderia fazer. Então Jesus estava ali como Cristo, o Filho do Deus vivo, e quando Pedro deu essa resposta, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus falou, bem-aventurado és tu, Pedro, porque o meu Pai te revelou essas palavras. Vamos ir lá então para a próxima comparação, definição de quem é Jesus. Na verdade, Jesus, nós poderíamos citar diversos títulos aqui, eu vou mencionar alguns que são importantes, né? Aqueles que eu considerei aqui nessa noite mencionar para você, porque na verdade todos os títulos de Jesus são importantes. Jesus é o Filho de Deus. Nessa mesma resposta que Pedro deu a Jesus, quando ele disse, tu és o Cristo, ele também disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele já está referindo que Jesus é o Filho de Deus. Nós vemos também no batismo de Jesus, quando João estava ali batizando as pessoas, veio Jesus até ele para cumprir a justiça, para dar exemplo para os demais, para nos mostrar também que após nós termos fé em Deus e fé na pessoa de Jesus Cristo, nós também sermos batizados. A Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo. Então Jesus estava dando exemplo ali para nós. Então Jesus foi até João Batista para ser batizado. Quando a Bíblia diz que eles saíram das águas, você pode ler na sua Bíblia, toda a referência que eu estiver fazendo aqui, você pode comprovar ali na sua Bíblia, independente da sua versão. O objetivo é o mesmo. Em Mateus capítulo 3, versículo 17, quando Jesus saiu da água, eles ouviram uma voz no céu que dizia, esse é meu filho amado, em quem eu me agrado. Então Jesus, ele recebeu o testemunho do Pai, que ele é o Filho amado. As pessoas que estavam ali ouviram uma voz no céu que estava dizendo, esse é o meu Filho amado, em quem eu me agrado. Então o próprio Pai deu testemunho a respeito de Jesus, que ele era o Filho amado. Também, a Bíblia menciona em João, no capítulo 3, no versículo 16, que Jesus, tanto ele é o Filho amado, como ele é o Filho unigênito, o Filho único. Essa palavra unigênito é semelhante a único. Nós podemos entrar nessas propriedades em uma outra ocasião. Mas Jesus é o Filho único de Deus, que ele veio ao mundo. João capítulo 3, versículo 16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, olha a resposta bíblica para você. Jesus é o Filho de Deus. Então Jesus é o Cristo, Jesus é o Filho amado, o Filho unigênito do Pai, Jesus é o Filho de Deus, também Jesus é o Cordeiro de Deus. Isso aqui é extraordinário, Jesus é o Cordeiro de Deus. Quando Jesus foi batizado por João Batista, depois ele foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Depois, quando ele retornou, João Batista estava ali com os discípulos. Quando ele viu assim Jesus vindo na direção dele, ele disse, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Quando João Batista deu essas palavras, falou essas palavras, isso trouxe uma clareza, uma esperança para aqueles que aguardavam a salvação através do Messias que viria. Porque é uma linguagem que eles já entendiam, eles entendiam essa linguagem. É uma linguagem que eles compreenderam. Por quê? Porque no sistema de sacrifícios que havia no templo, como é que acontecia esse sistema de sacrifícios? Um transgressor, alguém cometia um pecado, então
Esse transgressor, a pessoa que cometia um pecado, vinha ali e trazia um animal inocente diante do sacerdote para compensação dos seus pecados, para cobrir o pecado daquela pessoa. Então o animal não tinha culpa. O animal era inocente. Vamos supor que esse animal fosse um cordeiro. Aquele cordeiro era inocente, mas ele morria em uma morte substitutiva, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então aquele animal inocente podia ser um cordeiro. Vamos pensar assim no cordeiro. Cordeiro, vamos ver aqui Madalena, vamos ver pessoas que estão acompanhando essa live. Madalena, vamos ver ali Anderson, vamos ver o Vital. Vamos supor assim Anderson, meu amigo Anderson. Eis aqui o cordeiro de Anderson, para compensar o pecado do Anderson. Ele vinha lá e trazia um cordeiro, um animalzinho inocente, perante o sacerdote, que o sacerdote apresentava perante Deus, esse animal inocente, para compensação do pecado do Anderson. Mas agora, Jesus estava ali no mundo, ele estava ali também inocente, e ele estava ali não para cobrir o pecado, não para compensar apenas o pecado do Anderson, ou do Tiago, ou da Madalena, ou de qualquer pessoa que esteja vendo a live, aqui nesse momento, ou de qualquer pessoa do mundo. Não. Jesus estava ali como o Cordeiro de Deus para sofrer numa morte substitutiva e compensar, e não somente compensar, mas tirar o pecado de todo mundo. Então veja o poder do alcance do sacrifício de Jesus. Ele morreu numa morte substitutiva por mim e por você. Um Cordeiro Santo, um Cordeiro Imaculado, o Cordeiro de Deus, que veio não para cobrir, mas para tirar o pecado do mundo. Ele foi o nosso substituto, porque somente ele poderia sofrer numa morte substitutiva para tirar o pecado de todo mundo, de todas as pessoas, do mundo inteiro, de todas as gerações, pessoas desde Adão até as pessoas que vão nascer nos últimos tempos. Esse é o poder do alcance do sacrifício de Jesus. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja que Jesus não é um personagem qualquer. Jesus não é apenas um personagem histórico, apenas o maior líder que já existiu. De fato, nós podemos reconhecer que ele é o maior líder que já existiu, sim. Mas Jesus é muito mais do que isso. Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias, Jesus é o Filho de Deus, o Filho amado, Jesus é o Filho unigênito do Pai, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode agradecer a Deus por isso? Você que está acompanhando essa live, você pode dizer assim: graças te dou por isso, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por esse sacrifício maravilhoso. Vamos agora continuar vendo aquilo que a Bíblia diz. Nós estamos pensando hoje e estamos refletindo aqui sobre quem é Jesus. Quem é Jesus? Nós precisamos considerar aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Quando você pensa em Deus, você pensa no Deus da Bíblia? Você acredita na Bíblia como a palavra de Deus? Se você acredita no Deus da Bíblia, é razoável que você venha considerar a resposta bíblica, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então vamos ver aquilo que a Bíblia diz a respeito de Jesus. Vamos continuar vendo. João capítulo 14, versículo 6, tem uma resposta também infalível, imutável, sobre quem é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho. Olha, quando você pensa assim, Jesus levantando, e eles estavam vendo uma pessoa, eles estavam vendo um ser humano. Você imagina agora, lá naquela época de Jesus, eles olhando para a pessoa de Jesus, e Jesus não fazia panca nenhuma, Jesus não fazia nenhuma postura diferenciada, não procurava se vestir de forma diferente dos demais. Jesus ele tinha uma aparência simples, como as demais pessoas, ele se misturava entre os demais discípulos, tanto é que no momento da traição, quando Judas traiu Jesus, ele teve que dar um sinal para mostrar para as pessoas quem era Jesus. Então Jesus estava ali misturado no meio deles e de repente ele vem e se levanta dizendo: eu sou
o caminho. Jesus é de fato aquilo que a Bíblia diz que ele é, e Jesus é o único que poderia se autodenominar, porque não havia falsidade nele. Não havia uma demagogia nele. Não havia uma hipocrisia nele. Então Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus não é um caminho alternativo. Há dizeres por aí que falam assim: olha, existem muitos caminhos. E esses caminhos levam a um só, que é Deus. Não. Você acredita na Bíblia como a palavra de Deus? Você acredita? Você acredita, quando você pensa em Deus, você pensa no Deus da Bíblia? Se você acredita no Deus da Bíblia e você acredita na palavra de Deus, a resposta bíblica para essa questão de qual é o caminho verdadeiro está escrito bem aqui, na minha Bíblia e na sua Bíblia que você tem aí na sua casa também, e em todas as Bíblias espalhadas pelo mundo inteiro. Alguém está se perguntando: onde que está o caminho? E Jesus está respondendo para mim e para você: eu sou o caminho. Jesus não é apenas um caminho, ele é o caminho. O único caminho para a vida eterna. Porque quando ele completa essa frase, esse versículo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus levantou-se e disse essas palavras. Agora vamos para mais uma questão contida nesse mesmo versículo. Em João capítulo 14, versículo 6, você pode ler na sua Bíblia. Ele disse: eu sou o caminho, e depois ele disse: a verdade. Isso é muito interessante. Alguém, um ser humano, eles estavam vendo um ser humano, depois nós vamos citar também das demais propriedades, dos demais títulos de Jesus e da essência de Jesus e quem de fato ele é, nós vamos continuar vendo daqui para frente. Mas eles estavam vendo uma pessoa. Imagina uma pessoa dizendo: eu sou a verdade. Muitas pessoas estão confusas por aí fora. Eu já ouvi uma vez uma certa pessoa dizendo assim: olha, a gente fica meio confuso. Existem tantas igrejas, existem tantas religiões. Como é que nós vamos saber quem é que está falando a verdade? Mas a resposta está justamente aqui, na palavra de Deus. Jesus está dizendo: eu sou a verdade. Então, assim também como na oração sacerdotal, quando Jesus está orando por seus discípulos, ele disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então a resposta bíblica para essa questão, talvez você possa ter algum dia se perguntado também: poxa vida, existem tantas pessoas falando muitas coisas, existem tantas igrejas abertas, existem tantas religiões, existe tanta gente falando sobre tantas coisas, como é que eu posso saber? Eu estou confuso. Como eu posso saber quem é que está falando a verdade? Onde está a verdade? O que é a verdade? A resposta bíblica está justamente aqui. João capítulo 14, versículo 6, Jesus é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho à verdade. Então a resposta bíblica é: Jesus é a verdade. E também na oração Pai Nosso ele disse, ou melhor, na oração sacerdotal ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele estava falando com o Pai e estava referindo-se à palavra de Deus como sendo a verdade. Então a resposta bíblica para essa questão de onde está a verdade, o que é a verdade, a resposta está justamente aí na Bíblia Sagrada. Nessa Bíblia que muitas vezes fica aberta na estante ou em algum lugar por aí, nessa palavra, nessa Bíblia. Jesus é a verdade e a palavra de Deus é a verdade. Então fique sempre com Jesus e com a Bíblia. Fique com a verdade, independente daquilo que as pessoas dizem por aí afora. Independente de qual seja o crédito de qualquer pessoa, se eu falar alguma coisa errada, ou se qualquer pessoa na face da terra, um líder religioso falar alguma coisa errada, fique sempre com a verdade, com a palavra de Deus, porque o caminho é Jesus, a verdade é Jesus.
Pense da seguinte forma: a verdade não está em algo ou alguém. A verdade é uma pessoa, a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Então, Jesus é a verdade. Você pode agradecer a Deus por isso? Jesus é a verdade. Também Jesus, em Atos capítulo 4, versículo 12, nós vemos que Jesus é o único Salvador, ou seja, o único meio de salvação. Porque alguém pode dar crédito a muitos personagens bíblicos. E os personagens bíblicos ali do Novo Testamento, do Antigo Testamento, todos eles deram testemunho a respeito de Jesus. Tudo aquilo que a Bíblia falava no Antigo Testamento, tudo se concentrava na pessoa de Jesus. A Bíblia ela é cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro das atenções na Bíblia Sagrada. As coisas que aconteciam no Antigo Testamento, como eu citei, por exemplo, o sistema de sacrifícios, apontavam para o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado definitivamente de uma vez por todas do mundo inteiro. O Novo Testamento também está exaltando a pessoa de Cristo. Então a Bíblia é cristocêntrica, ou seja, independente de qualquer personagem que apareça ali na Bíblia Sagrada, o nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. Por exemplo, Pedro. Pedro foi um grande apóstolo, mas em Atos capítulo 4, versículo 12, quando ele estava sendo questionado a respeito daquilo que ele estava fazendo, da mensagem que ele estava trazendo, ele estava sendo questionado também sobre ele ter sido usado para falar em nome de Jesus para uma pessoa ser curada, e a pessoa foi curada. Não que houvesse uma virtude em Pedro, mas ele falou para a pessoa ser curada: levanta-te e anda. Ou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Jesus, ele estava ali sendo mencionado diante daquela cura. Agora Pedro está mencionando diante dos líderes religiosos que estavam questionando ele sobre por que ele estava fazendo isso, por que ele estava trazendo aquela mensagem. Pedro se levanta e começa a dizer essas palavras: eu estou falando a respeito de Jesus. E eu vou dizer o seguinte para vocês, Atos capítulo 4, versículo 12, você pode ver aí na sua Bíblia. Em nenhum outro há salvação. Então veja, eu estou falando de Jesus. Quem é Jesus? Jesus. Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então veja, que Jesus não é um personagem apenas histórico. Jesus não pode ser comparado com nenhum outro personagem bíblico. E não há nenhum outro personagem bíblico que esteja acima de Jesus, ou que venha a ser o nosso mediador, o nosso salvador, o nosso intercessor. Não. A Bíblia está mencionando a pessoa única e exclusiva de Jesus, porque a Bíblia menciona isso com clareza. Atos capítulo 4, versículo 12. Em nenhum outro há salvação. Debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E a Bíblia está mencionando a respeito de Jesus. Também, a Bíblia diz que Jesus ele é o Senhor. Porque Filipenses capítulo 2, versículo 9, diz que quando o Pai enviou Jesus aqui na terra, Jesus tomou a forma de servo. E ele foi fiel até a morte e morte de cruz. E o versículo 9 do capítulo 2 de Filipenses, você pode conferir na sua Bíblia. A Bíblia menciona assim, olha só, está falando sobre Jesus. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome, olha só, lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, se você não ficou
satisfeito, não ficou convencido com o versículo que eu citei antes, que Jesus está acima de todo nome, esse outro versículo está também comprovando. Porque muitas vezes cria-se heresias citando versículos isolados. Porém, há diversos outros versículos que mostram que Jesus é, por exemplo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Alfa e o Ômega, princípio e fim, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Então a Bíblia sempre exalta a pessoa de Cristo. O próprio Pai exaltou a pessoa de Cristo. Ele disse, esse é meu Filho amado em quem eu me agrado, em quem eu tenho muito prazer. O próprio Pai deu a ele, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, Jesus mencionou aos discípulos dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então Jesus, ele é aquele que é o digno. Em Apocalipse capítulo 4, nós vemos que não existia uma outra personagem ali no céu que poderia abrir o livro e desatar os selos, mas estava ali um cordeiro que era digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Então Jesus está acima de todo nome. Jesus recebe adoração. Jesus em nenhum outro há salvação. Jesus é o Senhor. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então a Bíblia exalta a pessoa de Jesus. Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias. Então Jesus, ele é o Senhor. Então nós vimos até agora que Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e também a vida. Jesus é o único Salvador e Jesus é Senhor. Você acredita nisso? Quando você pensa em Deus, você pensa num Deus da Bíblia? Você acredita na Bíblia como a palavra de Deus? Essas são as respostas bíblicas. Eu estou citando aqui apenas versículos bíblicos. Eu não estou falando palavras de mim mesmo, mas eu estou mencionando para você a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa. A Bíblia diz em Atos, a Bíblia diz também em Hebreus capítulo 4, versículo 12, por exemplo. Diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Então, eu mencionando a palavra de Deus aqui, você vai sendo abençoado, você vai sendo transformado de dentro para fora, e o seu entendimento vai sendo renovado, o seu entendimento vai sendo esclarecido, e você vai sendo abençoado. Não pelo meu poder, mas é porque eu estou mencionando aqui a palavra de Deus. Vamos para mais uma citação bíblica aqui? Jesus é o mediador, ou seja, o único mediador entre Deus e os homens. O apóstolo Paulo cita, escrevendo para Timóteo, você pode ler na sua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo ensina para Timóteo da seguinte forma: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o Jesus Cristo, homem. Por que ele menciona Jesus Cristo, homem? Porque Jesus veio aqui no mundo e se fez homem para ser o nosso mediador, para ser o nosso sumo sacerdote. Não aquele sacerdote que não viesse a se compadecer das nossas fraquezas. Porque os sacerdotes que existiam lá no templo do Antigo Testamento, eles apenas estavam exercendo o ofício sacerdotal. Eles estavam ali trabalhando, digamos assim. Era um trabalho espiritual, era um trabalho para Deus, mas eles estavam trabalhando. Agora Jesus veio aqui, sofreu as nossas dores, se compadecendo de nós, para ser o nosso sumo sacerdote e também, através de ele sendo um ser humano e agora sendo ressurreto com um corpo glorificado, agora ele se transformou
num homem glorificado, sem deixar de ser Deus, e ele foi e é o nosso sumo sacerdote, também o único mediador. Então a Bíblia está mencionando claramente que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Novamente reforçando a ideia de que não há nenhum outro intercessor, não há nenhum outro salvador, não há nenhum outro caminho, alguém que possa nos levar ao Pai, nos levar ao céu, nos levar à vida eterna. Apenas a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é o Salvador, só Ele é Senhor, só Ele é mediador. E agora vamos voltar ali pro versículo, para a passagem bíblica que eu citei já no começo. Você pode abrir a Bíblia lá em João, no capítulo 1, no versículo 1. Como eu já mencionei esse versículo, essa passagem bíblica, está escrito assim: no princípio era o verbo, ou, em outra tradução, no princípio era a palavra. A palavra, ou o verbo, né, ele estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, essa palavra aqui, esse verbo, está citando a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Depois nós vamos ler lá na frente que João diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então entendemos que esse verbo está falando a respeito da pessoa de Jesus. O que é o verbo? O verbo é o Logos, aquele que é a palavra antes escrita e agora a palavra encarnada. A palavra de Deus estava ali de uma forma pessoal. Jesus é a palavra de Deus em pessoa. Assim como Jesus é a verdade e a palavra de Deus é a verdade, quem estava vendo a pessoa de Jesus estava praticamente lendo a Bíblia. Vamos pensar dessa forma. A Bíblia é a palavra de Deus e Jesus é a palavra de Deus. Jesus estava ali e se materializou. A palavra de Deus se materializou através da pessoa de Jesus. E ele está dizendo aqui, olha, a palavra era Deus. Aquele que é a palavra, aquele que é o Logos, aquele que é Jesus, estava lá no princípio, ele era Deus. Nós entendemos que Deus é Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então Jesus, sendo a segunda pessoa da Trindade, ele é Deus. Jesus fez coisas que apenas Deus pode fazer. Jesus perdoou pecados. Jesus, ele aceitava a adoração. Jesus, ele foi chamado de Senhor. Jesus, ele mencionava as coisas a respeito do reino de Deus. Então Jesus, ele fez coisas que apenas Deus pode fazer. Tanto é que a morte não pôde conter a pessoa de Jesus. A morte não pôde segurar a pessoa de Jesus. Quando Jesus morreu, ele mesmo entregou a sua vida porque não mataram Jesus. Ele mesmo se entregou por nós. Então Jesus é Deus e quando ele morreu se sacrificando por nós, a morte não pôde contê-lo, tanto é que ele ressuscitou e está vivo para todo sempre, graças a Deus comigo, por isso, e ele está aqui comigo, e ele está aí com você também, onde você está acompanhando essa mensagem. Deus é vivo, Jesus é vivo, Jesus ressuscitou e ele está vivo para todo sempre, e é por isso que a nossa esperança ela é viva, porque Jesus está vivo e Jesus é Deus. Jesus também é Criador. Veja aqui no versículo 3, está escrito assim, ó: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Você lembra lá no livro de Gênesis, no capítulo 1? Lá no livro de Gênesis está escrito assim, ó: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. As trevas estavam ali sobre o abismo.
o Espírito de Deus movia-se sobre a face do abismo. Só que daí Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa. Então quem é que estava ali presente nessa ocasião quando Deus disse, haja luz, e houve luz? Quando Deus fez uma separação entre a luz e as trevas, criou o firmamento, e também fez uma separação entre as águas, criou as águas, fez uma separação, criou os animais, Jesus estava ali. Porque a Bíblia está mencionando que ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus não é um personagem histórico apenas. Jesus é Deus. E Jesus é o Filho de Deus. Mas também nós vemos ali em João, no capítulo 1, versículo 14, aquele que é a palavra, vou ler aqui, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aqui nós já estamos começando a caminhar para a finalização dessa mensagem. Jesus é o Verbo encarnado. Então Jesus é Deus conosco. Veja que João, ele menciona que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas ele não está insinuando que Jesus se transformou em homem e deixou de ser Deus. Não. Jesus ele tomou uma forma diferenciada da humanidade. Por quê? Porque ele tornou-se 100% homem. Mas ele também se fez 100% Deus. E tanto é que João ele faz questão de, no mesmo versículo, citar um complemento desse versículo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, João não está insinuando aqui um despojamento irreversível. Agora ele vai ser agora homem e nunca mais vai ser Deus. Ou vai deixar de ser Deus. Não. Jesus ele deixou a sua habitação, deixou a adoração do céu. Ele se esvaziou da sua glória. Da glória que ele tinha no céu. Porém, ele veio aqui no mundo, nasceu como um ser humano, se fez carne, mas agora ele estava ali como um ser humano e a glória dele ficou refletida como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus nunca deixou de ser Deus. Jesus mesmo estando aqui no corpo físico, ele estando aqui como um ser humano normal, vivendo as nossas dores, sofrendo, sentindo frio, sentindo fome. Você pode ler a Bíblia Sagrada. Jesus, ele era um homem de dores. Ele experimentou o sofrimento que nós experimentamos no nosso dia a dia. Ele foi tentado, porém a Bíblia diz que ele foi tentado como nós, porém sem pecado. Então ele viveu uma vida justa. Jesus viveu uma vida santa. Então ele é o Verbo encarnado, sem deixar de ser Deus, ou seja, recebeu a glória do unigênito do Pai. 100% homem, 100% Deus. Na matemática isso é impossível. Na física eu acredito que isso seja impossível também. Alguém 200%, como é que pode isso? Alguém ocupando, dois corpos ocupando o mesmo espaço, o mesmo lugar no espaço é impossível. Mas para Deus, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Jesus, 200%, 100% homem, 100% Deus. Então Jesus hoje em dia ele recebeu um corpo glorificado, ele está como nosso sumo sacerdote, e ele então não deixou de ser homem, mas um homem glorificado hoje, porque ele veio aqui no mundo, sofreu as nossas dores, mas ele continua sendo Deus e continua intercedendo por nós. Então Jesus é o Verbo encarnado. Mas, como consequência de ser o Verbo encarnado, nós vemos também que Jesus é o Deus conosco. Porque
Em Mateus, no capítulo 1, versículo 23, a Bíblia diz que quando Jesus foi sido anunciado para Maria, Jesus foi anunciado, o nascimento dele foi anunciado. Então disse assim, olha, isso tudo se cumpriu para que fosse conforme está escrito nos profetas, que diz que ele vai vir entre nós e será chamado Deus conosco. Você pode ler essa passagem bíblica em Isaías capítulo 7, versículo 14, que está escrito que o principado está sobre os seus ombros. A filha de Sião, a virgem conceberá, dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Então essa palavra Emanuel, Deus conosco, estava mostrando quem é Jesus e aquilo que ele estava fazendo aqui. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é o Deus conosco. Quando questionaram a respeito de Jesus, dizendo, olha, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta para nós, mostra o caminho, mostra o Pai para nós. Jesus disse, vocês estão comigo até agora e vocês estão pedindo, mostra-nos o Pai? Mas eu digo para vocês, discípulos, quem vê o Pai, vê a mim. E quem me vê, vê também o Pai que me enviou, porque eu e o Pai somos um. Então, quem estava vendo Jesus, estava vendo Deus. Então, Jesus é o Deus conosco. Jesus é o Verbo encarnado, e por ser o Verbo encarnado, ele é o Emanuel, o Deus conosco. E aqui eu quero começar a encerrar essa mensagem dizendo que Deus estava conosco e Deus está conosco. Por que Deus fez isso? Porque Deus é amor. A Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Existem alguns atributos de Deus que são indispensáveis para nós observarmos. Deus é santo, Deus é justo, Deus é amor. Existem também onipotência, onisciência, onipresença de Deus. Mas assim, como lá no Éden o homem pecou, e o Éden estava ali representando a santidade de Deus, havia a glória e a santidade de Deus ali no jardim do Éden. Como o homem pecou, Deus teve que expulsar o homem do jardim, mesmo sendo amor. Porque Deus é o quê? Deus é santo e a santidade de Deus reage contra o pecado. Agora, como Deus é amor, Deus entrou com a providência em relação a esse problema da humanidade. Porque como Deus é amor, Deus queria se relacionar com o ser humano. Jesus estando aqui, Jesus sendo o Emanuel, Deus conosco, ele veio aqui se relacionar com o ser humano. O apóstolo João, falando a respeito disso, ele disse, aquele que era desde o princípio, é aquele que nós vemos e nós também o ouvimos. As nossas mãos tocaram na palavra de Deus. Por quê? Porque o verbo, a palavra, o Logos estava aqui e eles tocaram nele. Imagina o privilégio dos discípulos de tocarem em Jesus. E Deus veio aqui, de uma forma física, se relacionar com o ser humano. Isso é maravilhoso. Isso é especial para nós. Isso aqui é uma demonstração do amor de Deus. Porque muitas vezes nós dizemos para alguém, eu te amo, mas não demonstramos. Pode ser que muitas vezes nós falamos para Deus, Deus, eu te amo, mas nós temos dificuldade de demonstrar esse amor por Deus. Porém, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que
Cristo deu a sua vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele veio aqui no mundo, viveu uma vida santa, se relacionou conosco, ele nos sentiu, ele sentiu as dores do ser humano, ele se comunicou, Deus estava aqui, o Emanuel, Deus conosco, era Deus se comunicando com o ser humano. Porque alguém pode pensar que Deus é alguém soberano e todo-poderoso, e de fato ele é alguém soberano e todo-poderoso. Mas alguém soberano e todo-poderoso que esteja longe, alguém pode pensar dessa forma. Que ele é alguém soberano e todo-poderoso, que ele tem mais o que fazer, que ele tem mais o que pensar, ou que ele está muito distante, que ele está lá no céu, e ele está lá, cuidando do universo, administrando os planetas, administrando as galáxias, ele está lá. E ele disse assim, criou o ser humano e disse, vai lá viver a tua vida, agora tu vive a sua vida, é você lá e eu aqui, você lá com a tua vida pecadora e eu com a minha vida santa, e depois a gente se acerta lá longe, lá no juízo final, lá no final das contas a gente se acerta. Não, não é assim. Eu pensava assim. E muitas pessoas pensam dessa forma, que Deus é um Deus distante, que Deus é um Deus que tem mais coisas para fazer, um Deus aquém da nossa vida, um Deus aquém do nosso dia a dia, um Deus que não se preocupa com os nossos sentimentos, nossas emoções, que não interfere na nossa vida pessoal, sabe? Eu pensava assim em Deus, porque não tinha uma compreensão da palavra de Deus. E muitas pessoas pensam assim. Mas a Bíblia mostra a história mais linda de todas as religiões. Nenhuma religião você mostra uma prova de amor tão grande de um Deus que veio aqui no mundo, um Deus que se fez homem para morrer pela sua humanidade. Não. Você não encontra essa história em nenhuma religião. E a história mais linda de todas está na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que é a verdade. Então nós temos acesso à maior e a mais linda de todas as histórias, e a história verdadeira a respeito de Deus. O Deus que se fez homem, e ele veio aqui para morrer pelos nossos pecados, e veio aqui sentir as nossas dores e se relacionar conosco. Eu vou citar esse versículo novamente, João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o versículo seguinte diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então a intenção de Deus, ao ver o homem distante, não é condenar o homem. Quando Deus viu o homem distante da sua santa presença, ele não veio aqui, olha, agora eu vou enviar Jesus aí para se comunicar com vocês, para trazer uma palavra de juízo para vocês. Não. Jesus veio aqui como Deus conosco, o Emanuel, e ele veio aqui para se relacionar conosco, mas para trazer uma mensagem de salvação, uma mensagem de libertação. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho, quem é o Filho? Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esse é o Cristo que nós estamos mencionando. Você lembra do título desse vídeo? Você lembra do título dessa live? Quem é Jesus? Jesus é também o Deus conosco, o Emanuel, o Deus que quer se relacionar conosco. Eu percebi que Deus queria se relacionar comigo. Eu vou contar outra ocasião, vou contar o meu testemunho aqui, com mais propriedade, já falei bastante aqui, já falei bastante minutos, e eu quero ir direto ao ponto hoje. Mas um dia eu fiz um pedido para Deus. Eu disse, Deus, se o Senhor existe mesmo, eu quero ser feliz, porque eu sinto um vazio no meu coração. E a partir daquele dia que eu fiz esse pedido para Deus, Deus colocou pessoas no meu caminho para falar de Jesus para mim. Para falar do Cristo, para falar do Emanuel, Deus conosco,
Para falar do único Salvador, do único mediador entre Deus e os homens? Para falar do caminho, a verdade e a vida? Para falar de Jesus. E daí eu comecei a conhecer a palavra de Deus, comecei a ser evangelizado, e hoje eu entendo que Jesus é o caminho para a felicidade também. Porque quando o homem estava distante de Deus, o homem estava incompleto. Agora, com a oportunidade de salvação, a Bíblia diz que nós temos oportunidade de estarmos em paz com Deus. Tendo sido reconciliados, nós temos paz com Deus. É isso que a Bíblia diz em Romanos, que nós temos a oportunidade dessa reconciliação com Deus. Então, o ser humano sentindo um vazio no coração, a existência de um vazio no coração, a sede de algo insaciável, algo inexplicável, é a falta da comunhão com Deus que ele perdeu no Éden, e agora ele pode se relacionar com Deus, porque Deus é o Emanuel, o Deus conosco, que quer se relacionar com o ser humano. Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus que enviou seu Filho aqui para morrer pelos nossos pecados numa morte substitutiva. Então eu quero fazer um convite para você, convite especial para você que está acompanhando essa live. Para você que está acompanhando, talvez alguém que começou a assistir esse vídeo agora, você se identificou. Você pensou assim, bom, eu sinto um vazio no meu coração. Eu sinto uma tristeza, eu sinto um vazio no coração, uma sede insaciável por algo a mais na minha vida, e eu não sei explicar o que é isso. É a sede da presença de Deus. É aquela comunhão que o homem tinha com Deus lá do Éden. Lá no Éden o homem tinha uma comunhão com Deus. Mas quando o homem pecou, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, a partir do pecado de Adão e Eva, a morte passou a todos os homens. E nós herdamos uma natureza pecaminosa. Mas Deus nos ama. E a partir do momento que nós confessamos a Cristo como Senhor e Salvador, e começamos a exercer a fé, porque Jesus morreu pelo mundo inteiro. Jesus morreu por todo ser humano. O alcance da salvação em Cristo é para toda a humanidade. Só que nem todos tomam posse da vida eterna. Nem todos tomam posse dessa salvação. Porque nem todos entenderam ainda o plano da salvação. E eu estou mencionando aqui nessa noite para você, ou nessa tarde, ou nessa manhã, aonde que está essa live, porque essa live está sendo disparada por diversas partes do mundo. Então, aonde você está vendo aqui, de repente, essa palavra de Deus, Jesus, ele morreu por você e por toda a humanidade, mas nem todos tomam posse dessa salvação. Eu quero convidar você a tomar posse dessa salvação, a exercer a fé. A Bíblia diz que essa salvação, em Romanos, você pode ler na sua Bíblia, depois na sua casa, você pode ler agora mesmo e procurar, em Romanos capítulo 10, ali no versículo 8, 9, você pode ler. A salvação, ela está mais próxima do que você imagina. Ela está no poder da sua boca, está no fato de você crer com todo o seu coração. Você acredita nessa palavra? Essa palavra aqui que eu estou citando é a palavra de Deus, ela é poderosa, não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. Você acredita nessa palavra? A Bíblia diz que a nossa salvação está mais próxima do que nós imaginamos. Está no poder da nossa boca. De forma que, se confessares ao Senhor Jesus, é isso que diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em seu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Então,
Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Então eu quero trazer essa mensagem de esperança para você, uma mensagem de esperança para mim e para todo ser humano da face da terra. O exercício da fé. Fé não alicerçada em algo ou em alguma coisa. Uma fé, para ser válida, precisa estar alicerçada em alguém, mas não qualquer pessoa. Precisa estar alicerçada na única e maravilhosa pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é o caminho. Vamos mencionar aqui de novo, só para a gente fechar antes de nós orarmos? Eu vou orar por você, e Deus vai estar abençoando a sua vida. Se você tomar posse dessa palavra, é uma palavra de salvação. Se você toma posse dessa palavra nessa ocasião, nessa live, Deus tem poder de transformar a sua vida. Aí mesmo na sua casa, porque Deus é Deus de perto e também de longe. Deus não é um Deus que está aquém da nossa vida. Ele está aqui, mas Ele está aí também. Ele quer se relacionar conosco, porque Ele nos ama. Deus, Ele procurou o homem lá no Éden quando o homem pecou. Então Deus é sempre, a iniciativa sempre está em Deus. É por isso que essa live chegou até você. Por isso que esse convite para assistir a live chegou até você. Porque Deus quer se relacionar conosco. Porque Ele nos ama. Não é nós que procuramos Ele, Ele nos procura. De alguma forma Ele nos procura. Então Jesus é o Cristo. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único Salvador. Jesus é Senhor. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus é Deus. Jesus é o Criador. Jesus é o Verbo que se fez carne. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Então Jesus, há muitos outros títulos, muitas outras coisas que nós poderíamos mencionar sobre Jesus, muitos títulos que Ele recebe. Por exemplo, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o alfa e o ômega, princípio e fim. Então há muitos títulos, muitos nomes sobre Jesus. Mas nós podemos perceber aqui que nós precisamos de Jesus. Cristo está no centro da Bíblia. Cristo está no centro do Antigo Testamento, mencionando Jesus. Cristo é o foco do Novo Testamento. Cristo é o nosso foco, o nosso alvo. Cristo precisa estar também no centro da nossa vida. No nosso coração existe um trono. E só há espaço para uma pessoa. Somente para nós ou para Deus. Quando eu digo para Deus, Deus, eu quero comandar a minha vida. Eu quero viver para mim mesmo, viver para meus próprios interesses. Eu quero sentar no trono do meu coração e guiar a minha vida e deixar a vida me levar. Tudo bem. Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio. Agora, se você confessar ao Senhor Jesus, você tomar posse do plano da salvação, você exercitar a fé, você tomar posse dessa palavra da salvação, da oportunidade de salvação, você validar essa promessa de salvação na sua vida, então você se levanta do trono do seu coração e você deixa Jesus sentar no trono do seu coração e você deixa Ele reinar sobre o seu coração. Aí a partir daí o que eu faço? Aí a partir daí é o Espírito Santo que trabalha na sua vida. Então, a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Entrega, somente entrega. Ah, mas eu preciso deixar algumas coisas de lado primeiro. Não. Somente entrega. A força que você precisa está em Deus. Nós somos fracos, Deus é forte. Eu quero orar por você, para que você venha a fazer a confissão da fé, para que você venha tomar posse dessa palavra de salvação, para que você venha começar a exercitar ainda mais a sua fé, se você já exerce, ou se você achava que Deus estava distante, você achava que Deus era alguém
que não se preocupava com o teu dia a dia e era um Deus distante e não queria se relacionar com você, eu quero orar por você agora para que você venha fazer a confissão da fé e pedir para Deus guiar a sua vida a partir de agora. Eu quero pedir para você assim, repetir uma oração comigo, orar comigo agora. Coloque a mão no seu coração em sinal de dependência, pedindo para Ele vir reinar aqui no seu coração. Aonde você estiver agora, feche os seus olhos e eu quero orar por você agora. E você ora comigo nessas palavras, vou citar algumas palavras que você ora junto comigo e depois eu estarei orando por você e você vai concordando e vai orando com as suas palavras. Então você repete essas palavras comigo iniciais e depois eu estarei orando por você. Meu Deus, eu acredito nessas palavras agora. Eu confesso o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu acredito nessas palavras. Eu até então queria viver para mim mesmo. Eu pensava no Senhor como um Deus de longe, mas eu entendi que o Senhor quer se relacionar comigo. Eu te recebo no trono do meu coração, Senhor. Perdoe todos os meus pecados. Transforma a minha vida, Senhor. Eu quero exercitar a minha fé. Me ajuda, porque eu não consigo vencer o poder do pecado. Mas o Senhor tem todo o poder nas tuas mãos. Então toma conta da minha vida a partir desse dia, a partir de agora eu quero exercitar a minha fé no Senhor Jesus Cristo. Eu te recebo como meu Senhor e como meu Salvador na minha vida. E agora eu estarei orando por você, meu Deus, em nome de Jesus. Eu oro por essas pessoas que estão aqui agora, Senhor, entregando a vida para o Senhor, estão exercitando, ou estavam distantes do teu caminho, Senhor, estavam por alguma razão afastada do teu caminho, ou ainda estão começando a conhecer a fé, ainda estão começando a conhecer o Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor tome conta dessa vida agora, que o Senhor, meu Deus, venha ajudar ela a caminhar, Senhor, meu Deus, nessa caminhada, no único caminho. Nós mencionamos aqui que só há um caminho para a vida eterna, que é o Senhor Jesus. O Senhor disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Pai. Nós mencionamos apenas o Senhor aqui, uma palavra de salvação. Senhor, meu Deus, essas pessoas que estão assistindo essa live estão tomando posse dessa mensagem de salvação e eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa o lar desse teu filho e dessa tua filha, Senhor. Abençoa, meu Deus, essa família, Senhor, meu Deus, abençoe o casamento, eu te peço, neutraliza toda a ação do inimigo contra essa família, contra essa pessoa, que todo mal seja repreendido. Eu oro por aqueles que estão enfermos aqui agora, Pai, em nome de Jesus, como uma confirmação da Tua palavra. A Tua palavra diz, Senhor, meu Deus, que esses sinais seguiriam aos que creem. E o sinal só segue aquele que crê, e nós cremos. E nós estamos também cumprindo o ID do Senhor, anunciando a palavra de salvação. Nós mencionamos única e exclusivamente a pessoa do Senhor aqui. Nós não estamos nos autopromovendo, Senhor. Nós exaltamos aqui a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, como uma confirmação dessa palavra, Senhor, para um testemunho de que o Senhor é poderoso, em nome de Jesus, que toda dor, toda enfermidade seja repreendida agora, aonde houver uma dor alojada, aonde houver uma enfermidade alojada, conforme essa pessoa acredita no Senhor, conforme a fé que brotou agora no coração dessa pessoa, como testemunho dessa palavra que é verdadeira, como testemunho da fé no Senhor, em nome de Jesus, que toda dor, toda enfermidade seja repreendida agora, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, o nome de Jesus, que todo mal seja repreendido.
Abençoa esse teu filho e essa tua filha agora, Pai. Em nome de Jesus. E ajude-os a caminharem a partir de agora na caminhada da fé. Se há algum vício, alguma dificuldade, alguma coisa que precisa ser de lado, Tu és o Todo-Poderoso. Eu não tenho força, eu sou fraco, os meus irmãos são fracos, os meus amigos aqui são fracos. Aquele que está acompanhando nessa live, nós somos vulneráveis, Senhor, mas o Senhor é forte. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, toma cada vida na Sua mão e ajuda, Senhor, esse Teu filho, essa Tua filha que está fazendo um propósito com o Senhor agora a caminhar no caminho. Está entregando a vida ao Senhor, meu Deus, exercitando a sua fé. Ajude eles, liberte-os de todo mal e que o Teu nome venha a ser glorificado, Pai. E quando o milagre acontecer, que eles venham testemunhar que é o Teu nome que foi glorificado. Eles foram curados pelo poder que há no nome de Jesus, exercitando a fé no nome que há sobre todo nome. Em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada um que está assistindo essa live, para a glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe meus irmãos, meus amigos, meus irmãos na fé, aqueles que estão agora, a partir dessa ocasião, exercendo a fé na pessoa de Jesus Cristo. Eu quero lançar um desafio aqui para você, que você venha acompanhar na próxima quarta-feira essa live. Nosso objetivo aqui não é nos autopromovermos. Nosso objetivo é servir de bênção para a sua vida. Então, que você venha a cada live compartilhar essa mensagem. É uma mensagem da Palavra de Deus. É uma mensagem de salvação. Nós estaremos praticamente nesse formato. Na próxima vez nós vamos colocar aqui um fundo musical, trazer alguém para cantar, trazer alguém para trazer uma mensagem, uma participação, alguma coisa, mas o nosso objetivo único e exclusivamente aqui é servir de bênção para a sua vida e para a sua família. Faça o seguinte, compartilhe essa live nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe essa live no seu status no Facebook, no seu stories no Facebook, melhor dizendo, no seu status no WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Facebook e no seu Instagram, ou Instagram, melhor dizendo, conforme você quiser falar. Enfim, em todo o meio que você puder compartilhar essa live. E eu quero fazer um outro desafio aqui para você. Você que, até esse momento, ainda não exercia a fé em Jesus Cristo, e através dessa live, você vai começar a exercer a fé, você entendeu o plano da salvação, você fez essa oração junto comigo, recebendo a Jesus como teu Senhor e teu Salvador, você fez essa confissão de fé. Eu quero fazer algo assim para deixar como um sinal. Faz o seguinte, deixe essa mãozinha para cima, sabe essa mãozinha para cima assim, ó? Esse emoji assim, você viu já esse emoji como se fosse assim um glória? Coloque três dessa mãozinha, 3 emojis assim, como um sinal de que você se rendeu, como se fosse assim 3, ilustrando aqui as 3 pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você se rendeu agora ao plano da salvação elaborado pelas 3 pessoas da Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o autor e consumador da fé. Você confessou a Cristo como seu Salvador? Você fez essa oração comigo? Confessando, exercitando sua fé, confessando a Cristo como seu Salvador? Então coloque 3 emojis dessa forma assim, ó. 3. Para a gente entender que você confessou a Cristo juntamente comigo. Você fez essa confissão pública, você fez essa confissão da fé. Você está assim, fez essa oração junto comigo. Então eu quero convidar você agora a acompanhar os cultos online, a você procurar uma igreja próximo da sua casa, a você acompanhar essas lives a partir de agora. Você fez essa oração comigo, deixa esse emoji de 3 mãozinha levantada e a partir de agora você vai começar a exercitar mais a sua fé. Então que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e até a próxima quarta-feira. Eu estarei toda quarta-feira aqui a partir das 19 horas, trazendo uma mensagem de esperança.
Nós não estamos aqui para trazer uma mensagem de juízo. Nós estamos aqui para servir de bênção na sua vida. Então compartilha essa live e vai deixando as 3 mãozinhas aí para a gente acompanhar quem colocou as 3 mãozinhas. E quem deixar essas 3 mãozinhas aqui, esse emoji com as 3 mãozinhas, que você confessou a Cristo como seu Salvador, porque até hoje, até essa presente data, você nunca tinha feito essa oração, você nunca tinha feito essa oração de confissão da sua fé. Então nós vamos ver quem deixou essas 3 mãozinhas e nós estaremos então orando por você. Nós vamos te ajudar em oração para que Deus venha estar abençoando a sua vida. Eu vou colocar o teu nome em oração. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Um forte abraço também à equipe Sal da Terra Lives, que está disparando essa live por diversas partes do mundo inteiro. Deus abençoe. Hoje é uma noite de salvação. Muito obrigado ao irmão Vic, ao irmão Vital aí. Deus abençoe. Um abraço.